Boa noite. Primeiramente, antes de contar o relato, queria pedir por gentileza que pudesse mudar meu nome e nem falasse a cidade em que moro, pois esse ocorrido aconteceu em uma igreja muito conhecida daqui de minha cidade. E desde que aconteceu, a igreja tenta abafar o caso, pois até hoje fica difícil esquecer daquele bicho que quase fez um massacre. Me chamo Adalto e sou um rapaz da igreja, desde pequeno. Meus pais são cristãos fundamentalistas e assim como eles, eu também sou. E hoje sou um nome grande dentro da igreja e sempre chega um e outro para me perguntar de um ocorrido que aconteceu há muito tempo atrás, onde não só eu, mas mais de 50 pessoas viram aquele bicho. E eu sempre conto um pouco, mas nunca conto tudo, pois tínhamos uma suspeita de quem era esse lobisomem, mas que sua identidade nunca foi revelada de fato. O primeiro caso desse lobisomem aconteceu no ano de 2001. Eu ainda era um membro simples da igreja, ainda não tinha conquistado nada, e eu fazia parte de um grupo de jovens, onde de vez em quando fazíamos retiros para lugares isolados que ficavam perto de minha cidade. E nossa comunidade tinha 3 casas de retiro, todos em locais diferentes, mas foi na Casa da Serra que aquele estranho bicho apareceu. O pastor da igreja tinha uma casa de retiro em uma serra que nunca tinha usado e chamou alguns rapazes para ajudar na limpeza e reforma da mesma. E como eu era pedreiro e pintor, eu me ofereci para ajudar. E foi eu e mais uns 4 homens fazer a reforma da casa. E ela ficava em um local bem isolado mesmo, de difícil acesso, pois para chegar lá, a gente saía da pista e pegava uma estrada de carroçável. E a casa mais perto dali devia ficar uns 2 quilômetros de distância. E quando chegamos na casa, percebemos que 2 portas estavam quebradas, como se algo tivesse entrado ali. E por ser um local isolado e sem ninguém por perto, achamos que fosse um ladrão. E nem ligamos muito, mas assim que entramos na casa, logo mudamos de ideia, pois começamos a sentir um cheiro de podre, como se fosse um animal morto. E em um dos cômodos da casa tinha alguns restos de animais. Tinha cotia, uma raposa, e o mais estranho era que tinha restos de uma onça. Já ficamos com medo a partir daí, pois não conseguíamos imaginar um animal que fizesse aquilo com a onça. E o animal que tinha feito aquilo não era normal, mas logo começamos a limpar a casa e esquecemos dos animais. E passamos o dia ajeitando a casa, e quando menos nos demos conta, já era de noite, e foi nesse horário que aquele bicho apareceu. Estávamos jantando quando começamos a ouvir roncados e passos pesados ao redor da casa, e a gente, com muita curiosidade, abrimos a porta e fomos ver o que era. E me arrependo até hoje de ter olhado para aquele bicho. Era uma coisa que parecia um cachorro, só que ele estava de pé e era maior que um homem. E ele estava do lado da cerca da casa, a uns 8 metros de distância da gente. Foi então que, no susto, fechamos a porta e em pouco tempo aquilo estava fungando bem no pé da porta e só dava para ouvir sua respiração ofegante e rouca. E aquela fera ficou meio que nos vigiando, pois de vez em quando ele saía e ia para a mata, mas logo depois voltava. E nós lá dentro estávamos em total desespero e com muito medo daquele bicho invadir a casa e matar a gente. E ninguém dormiu aquela noite, só ouvíamos aquele bicho andando lá fora. E o bicho passou a noite nessa, correndo e andando ao redor da casa, e só foi parar perto do amanhecer, que foi quando aquela coisa se embrenhou no mato e não voltou. Na manhã do outro dia, a gente fez tudo bem rápido, e mesmo assim, nós fomos terminar com a reforma umas 4 horas da tarde. E quando chegamos em minha cidade, falamos do ocorrido para o pastor, mas sua reação foi muito estranha, pois ele agiu de forma muito calma e parecia saber que aquele bicho vivia ali, mas que nunca havia contado a ninguém. Foi então que por um tempo, ninguém voltou a ir naquela casa. E só depois de 2 anos que aquele bicho voltou a aparecer. E foi nesse dia que eu e mais de 50 pessoas
testemunhamos a ferocidade daquele lobisomem. Era março de 2003. A data eu não lembro bem de cabeça, mas sei que era um final de semana, e eu já era líder de um grupo de jovens, onde foram 3 grupos da igreja, para a casa de retiro da Serra, onde a grande maioria ali era de jovens entre 18 e 25 anos. E aquela fera parecia ter ido embora dali, pois antes de mim, outros grupos da igreja fizeram retiros, e eu estava bem calmo e despreocupado por causa disso. Pois bem, quando eu cheguei na casa, não deixei de notar as mudanças que o pastor fez nela. Tinha um cercado bem grande em sua volta, além de várias grades que tinha em tudo que era de porta e janela, além de uma capela que ele havia mandado construir. E foi bem normal naquela primeira noite. E tivemos momentos de oração e de brincadeira. E de noite fomos para os quartos, meninas em um quarto, meninos em outro. E foi uma noite calma e sem nenhum avistamento estranho, mas que de manhã cedo, coisas estranhas já começaram a acontecer. Primeiro foi que um rapaz, ao acordar bem cedo, viu um homem passar pelos fundos da casa, andando lentamente. Depois foram alguns animais mortos que encontramos justamente onde esse homem passou. Na hora em que vi aquilo, já me veio medo, pois eu sabia que aquela coisa ainda rondava por ali, mas mantive a calma para não assustar os jovens. Foi então que passamos o dia em oração, mas eu estava com o pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E quando chegou a noite, não era nem 7 horas, eu fui logo fechando as portas e portões, e pedi para que ninguém saísse naquela noite. Todo mundo estranhou meu comportamento, mas como eu era líder, eles só seguiram meu conselho. E até que foi um começo de noite calmo, pois jantamos e oramos um pouco, e eu achava que aquilo não ia aparecer, mas foi de madrugada que aquilo deu as caras. Devia ser 2 ou 3 da madrugada, quando acordamos com os gritos de desesperos de um dos rapazes. Na hora, todo mundo acordou, e todos vimos ele de pé em frente à janela que estava aberta. E como eu sabia o que ele tinha visto, eu corri e fechei a janela, e os outros rapazes só perguntavam o que ele tinha visto, mas ele ainda estava em choque, com susto. Foi quando começamos a ouvir batidas bem fortes na grade da janela. Todo mundo ficou assustado e sem entender tudo aquilo. Foi então que o rapaz disse que estava com frio e que foi abrir a janela para entrar vento. Só que assim que ele a abriu, ele viu uma criatura muito feia, de pé, olhando para ele. Foi então que ele gritou e todo mundo se acordou. E assim que o rapaz fechou a boca, aquela coisa que estava lá fora deu um urro tão alto que todo mundo ficou com mais medo ainda. E aquilo roncava e se jogava na janela. E ele estava totalmente diferente da primeira vez que eu o vi, pois ele estava mais violento e com raiva. Parecia querer fazer um massacre com todos nós ali. Foi então que todos nós fomos para o quarto das meninas. E ficamos lá, só escutando aquilo ainda se jogando na janela. Até que depois de um tempo, ele parou. E achávamos que ele iria embora, mas ele fez foi o contrário. Ele ficou rodeando a casa e a gente no quarto, só ouvindo os passos pesados lá fora e orando para que aquilo não conseguisse entrar. Foi então que se passou um tempo e aquilo parou, e eu tenho certeza que ele ficou lá dentro do mato, só nos observando. E todos nós passamos a noite em claro, com medo e falando sobre aquilo. E pela manhã, ninguém mais quis estar ali. Ligamos para o ônibus e fomos todos para casa. Mas na volta, o pastor nos chamou e fez algo que eu não achei certo, ao meu ver, pois esse tipo de coisa era para ser contado e conhecido, mas ele pediu sigilo total e que não falássemos daquela criatura, pois seria muito ruim para a igreja. E foi justamente isso que a grande maioria fez. Se calou, e eu também, mas por respeito à igreja. Mas hoje estou contando, pois não aguento mais omitir sobre aquele dia, pois para mim foi muito assustador.
Tempos depois, eu soube de uma história dos moradores ali da região, que me confirmaram mesmo que tinha um homem ali que virava lobisomem, e que aquela serra era o seu lar. E tinham rumores que esse tal homem era filho bastardo de um líder religioso de minha cidade, onde ele o abandonou na casa da serra quando ele ainda era adolescente, e desde então ele começou a ver aquilo como forma de se vingar de seu pai. Depois que eu soube disso, eu fiquei na dúvida e comecei a achar que o homem por trás da fera era o filho do pastor, mas depois descartei essa hipótese, já que isso tudo eram somente rumores. E até hoje eu nunca mais voltei naquela casa, nem passar perto da serra eu passo. Ninguém mais foi fazer retiro ali, pois ninguém mais queria ver aquele lobisomem. E eu não sei de onde eles vêm, qual a sua origem, mas sei que são reais e que eles ainda rondam por aí.